Oi gente, tudo bom? Olha só, eu vou fazer aqui uma breve explicação sobre como gerar números aleatórios com a distribuição lorentziana, tá? Então assim, aqui a gente tem uma figura do que seria a função lorentziana, tá? Ela é uma função bem interessante, ela também é conhecida como distribuição de Cauchy e ela tem uma particularidade, é que ela tem o que o pessoal chama tradicionalmente de caudas pesadas ou caudas longas, né? E alguns chamam de cauda pesada, outros chamam de cauda longa. Sei que a forma funcional dela é essa forma aqui. Entendeu? Os parâmetros aqui é o parâmetro x0 e o parâmetro gama. Tá? O x0 é o centro da distribuição. Então, por exemplo, nessa figura aqui, o centro da distribuição é 0. x0 igual a 0. E esse gama está relacionado com essa largura típica dela aqui. Tá? Beleza? Por exemplo, esse caso aqui é o caso com gama igual a 1. Tá? Então, qual é a ideia? É gerar números x, números aleatórios x, cujo a distribuição de probabilidade, ou seja, né, se você fizer calcular a frequência de cada número x e normalizar, né, que é a densidade de probabilidade, né, que é a distribuição de probabilidade, essa também chamada de PDF, essa distribuição vai dar essa equação 1 aqui, que é a distribuição lorentziana. Tá bom? Então, como gerar isso aí? Então, basicamente, a gente precisa criar ou encontrar a chamada distribuição acumulada, que é basicamente dada por essa integral aqui. É como se fosse uma densidade integrada. Tá? Então, essa equação 2, que é basicamente você integrar a equação 1 de menos infinito até x. Tá bom? Então, pronto. Então, você tem que fazer essa conta. Então, você tem que pegar essa distribuição, fazer a integral dela de menos infinito até x. Então a gente faz aí, faz uma mudançazinha de variável aqui e essa integral aqui fica o arco tangente. Então a função de distribuição acumulada é basicamente algo que depende do arco tangente desse x menos x0 sobre gama. Tá bom? Então agora a gente já está com a função geratriz, porque o que eu quero encontrar é o x. E isso daqui é algo em torno de 0 e 1, né? Uma coisa entre 0 e 1. Então, como eu quero encontrar o x, eu quero encontrar os números aleatórios, quais números aleatórios x seguem tal distribuição, eu só preciso colocar aqui números aleatórios de 0 e 1 e inverter e encontrar o x. Então, isso é feito por essa equação 7, que é basicamente você inverter isso daqui. Você passa um meio para cá, passa o π multiplicando, tira a tangente e aí chega na expressão 7. Então, esse u aqui são números aleatórios no intervalo 0 e 1. Então, basicamente você gera números aleatórios entre 0 e 1, que vou fazer o papel da distribuição acumulada, coloca nessa fórmula, os números x encontrados são números cuja distribuição de probabilidade dá a lorentziana. Beleza? Então, assim, essa distribuição é bem interessante, ela tem muito sistema físico, muito sistema interessante, chama sistema real em geral, que tem esse tipo de distribuição. E ela tem umas particularidades que a gente vai ver aqui na hora de gerar. Então vamos gerar, né? Vamos gerar. Então vamos lá. Vou pegar aqui o programinha. Eu fiz um programinha bem simplesinho aqui. Aqui está o main do programa. Então eu defino o x0 e o gama aqui, que são dois números reais. Vou gerar uma série com 200 mil números aqui, tá bom? Aí eu primeiro peço aqui, ó, qual o valor de x e qual o valor de gama. Aí eu abro aquele arquivo de dados com o nome já dos coisas. Eu já fiz isso em outros vídeos. Isso aqui é um comandozinho onde eu vou abrir um arquivo de dado cujo os valores x0 e gama já estão indicados aqui. Então agora o que é que eu preciso fazer? Eu faço um loop. Esse loop vai de 0, pode ser de 1 também, vai de 0 até o número lá. Esse cara aqui é o número, esse n-sample aqui é igual a 200 mil, que é o número de pontos que eu vou gerar na minha série. Aí cada vez que eu entro aqui, eu chamo uma função que é a Lorentzian Random, que é uma função que eu criei. Que função é essa? Essa função aqui, basicamente eu defino o número u, que é um número de 0 e 1, e boto naquela formulazinha, x0 mais gama, que multiplica a tangente de π. Quem é π? Π eu defini aqui, ó, u menos meio. Essa fórmula aqui é exatamente essa fórmula aqui. Tá bom? Exatamente. Beleza? Então, cada vez que nesse loop, eu chamo esse cara aqui, eu estou aplicando aquela equação. Aí escrevo no arquivo e pronto. Escrevi no arquivo.
E aí eu tenho um tabelão contendo todos os números com essa distribuição lorentziana. Tá bom? Então vamos ver aí como é que fica, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, gerador de distribuição lorentziana. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica. Vocês verem que interessante. Ela tem umas particularidades. Vamos botar 0 e 1, que é aquele que a gente acabou de encontrar, né? Tá bom? Então 0 e 1. Então vamos ver aqui o que é que tá. Ó, aí você vai ver que tem umas anomaliazinhas. Olha que negócio doido. A distribuição, ela tá aqui. Ó. O core da distribuição tá aqui. Ó. Em torno do zero. Em torno do x0. Tá vendo? Os números estão aqui, em torno do x0 igual a 0. Agora, por que ela tem essas explosões aqui? Isso aqui são números que também fazem parte dessa distribuição de Cauchy. Por quê? Como eu disse, ela tem aquela particularidade das chamadas caudas longas. A forma funcional dela, formalmente, para x bem longe de x0, ainda existe isso aqui. Isso aqui é uma coisa que formalmente vai existir, mesmo para distâncias longas. Então, mesmo um valor de x de 10.000 tem uma probabilidade de ocorrer, pequena, mas tem a probabilidade. Né? Então é isso. Então essa distribuição, ela tem essas particularidades, tá bom? Obviamente que são poucos valores, né? Aí para a gente poder fazer o histograma e filtrar, para a gente reproduzir mais ou menos essa curvinha aqui, mais ou menos, vamos pegar ali só entre menos 6 e 6. Ali, vamos fazer o histograma aqui no Grace mesmo. Bota aqui entre menos 6 e 6. Bota aí uns 200 caixinhas, tá? Normaliza. E aí a gente vai ver que a distribuição fica bem parecida com a distribuição que eu plotei lá, né? Bem parecidinha. Beleza? Tranquilo? Então, é claro, não vai ficar igual, porque isso aqui eu fiz 200 mil passos apenas, né? E nem todos os passos caíram entre menos 6 e 6. Você viu que tem uns que saíram ali. Né? Mas ficou bem parecida. Então é isso. Então essa é a estratégia para você gerar números aleatórios x, que tenham a distribuição dessa de causa pesada, causa longa. Cada um chama de um jeito aí. Mas que tenha essa forma funcional da distribuição da lorentziana. Tá bom, gente? Obrigado aí, um abraço, tudo de bom.